A discussão do tema proposto exige que se tenha em mente certas noções de caráter explicativo. A tradição dominante em nossa historiografia conduziu os melhores espíritos a uma espécie de história oficial, singularmente desprendida de intenções interpretativas e, em particular, muito sujeita a converter os móveis declarados e as aspirações ideais conscientes dos agentes históricos em realidade histórica última, tão irredutível quão verdadeira em si mesma. A reação a esse padrão deficiente e deformado de descrição histórica é recente e ainda não conseguiu criar uma perspectiva de interpretação histórica livre de etnocentrismos, aberta a certas categorias analíticas fundamentais e criticamente objetiva. Por isso, aí reina uma confusão conceptual e metodológica prejudicial a qualquer tentativa de investigação macrosociológica. Não nos cabe examinar os aspectos mais gerais desse dilema em que se encontram a historiografia e a sociologia histórica brasileiras. Contudo, tivemos de enfrentá-lo no setor das presentes indagações. Daí a necessidade de estabelecer preliminarmente certas questões de alcance heurístico. Primeiro, como a noção de burguês e a de burguesia têm sido explicadas e como devem ser entendidas, de acordo com a opinião do autor, no estudo da sociologia brasileira. Segundo, a própria questão da Revolução Burguesa como realidade histórica em nosso país. Terceiro, como essa noção pode ser calibrada a partir de situações históricas vividas ou em processo no seio da sociedade brasileira. Quanto às noções de burguês e de burguesia, é patente que elas têm sido exploradas tanto de modo demasiado livre, quanto de maneira muito estreita. Para alguns, o burguês e a burguesia teriam surgido e florescido com a implantação e a expansão da grande lavoura exportadora, como se o senhor de engenho pudesse preencher de fato os papéis e as funções socioeconômicas dos agentes que controlavam, a partir da organização econômica da metrópole e da economia mercantil europeia, o fluxo de suas atividades socioeconômicas. Para outros, ambos não teriam jamais existido no Brasil, como se depreende de uma paisagem em que não aparece nem o castelo nem o burgo, evidências que sugeririam de imediato ter nascido o Brasil, como os Estados Unidos e as outras nações da América, fora e acima dos marcos histórico-culturais do mundo social europeu. Os dois procedimentos parecem-nos impróprios e extravagantes. De um lado, porque não se pode associar legitimamente o senhor de engenho ao burguês, nem a aristocracia agrária à burguesia. Aquele estava inserido no processo de mercantilização da produção agrária. Todavia, esse processo só aparecia como tal aos agentes econômicos que controlavam as articulações das economias coloniais, como o mercado europeu. Para o senhor de engenho, o processo reduzia-se pura e simplesmente à forma assumida pela apropriação colonial, onde as riquezas nativas precisavam ser complementadas ou substituídas através do trabalho escravo. Nesse sentido, ele ocupava uma posição marginal no processo de mercantilização da produção agrária e não era nem poderia ser o antecessor do empresário moderno. Ele se singulariza historicamente, ao contrário, como um agente econômico especializado, cujas funções constitutivas diziam respeito à organização de uma produção de tipo colonial, ou seja, uma produção estruturalmente heteronômica, destinada a gerar riquezas para a apropriação colonial. Uma das consequências dessa condição consistia em que ele próprio, malgrado seus privilégios sociais, estava no circuito da apropriação colonial como parte dependente e sujeita a modalidades inexoráveis de expropriação controladas fiscalmente pela coroa ou economicamente pelos grupos financeiros europeus, que dominavam o mercado internacional. O que ele realizava como excedente econômico, portanto, nada tinha a ver com o lucro propriamente dito. Constituía a parte que lhe cabia no circuito global da apropriação colonial. Essa parte flutuava em funções de determinações externas incontroláveis, mas tendia a manter-se em níveis relativamente altos dentro da economia da colônia, porque exprimia a forma pela qual o senhor de engenho participava da apropriação colonial,
através da expropriação de terras e do trabalho coletivo dos escravos.